Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões, que hoje recebe Maurício Mata. Maurício Mata é arquiteto e urbanista, formado pela UNB em 1981. Dani, você sabia que quando Maurício, antes de ser formado em arquitetura, o Maurício já trabalhava no Departamento de Turismo de 1977 a 1978? Sueli, esse nosso convidado de hoje tem um currículo, meu Deus, a partir de 1981, Maurício participou de diversos projetos arquitetônicos, desde reformas de apartamentos funcionais, instalações militares e retrofit, restauração e modernização dos edifícios que integram a Câmara dos Deputados e suas instalações, assim como a instalação do INCOR Brasília, feita em parceria entre a Câmara dos Deputados, Senado Federal, Ministério da Defesa e a Fundação Zerbini. Olha só, e você sabia que quando o Maurício trabalhou no retrofit do Congresso Nacional, ele manteve contato com ninguém mais, ninguém menos que Oscar Niemeyer, o grande arquiteto de Brasília, e toda a equipe de Oscar Niemeyer acompanhou o trabalho. Inclusive também ele trabalhou com o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN. Olha só, e além de tudo isso, Maurício ainda ocupou o cargo de coordenador de projetos de 1985 a 2013 e depois de diretor do Departamento Técnico de Arquitetura e Engenharia da Câmara dos Deputados, de 2014 a 2016. Além disso, atuou também na FAB, foi conselheiro do CREA-DF e membro da diretoria do IAB-DF. Mas Maurício, ele se aposentou em 2016, só que ele não parou, né? Ele, após se aposentar pela Câmara dos Deputados, ele continuou recebendo grupos de visitantes que são arquitetos que gostariam de conhecer a nossa capital e empreendedores na área de arquitetura. E ele faz visitas guiadas e palestras. Então, eu gostaria de agradecer e dar boas-vindas ao Maurício. Seja muito bem-vindo. É uma honra receber você aqui no nosso podcast, no Presença e Conexões, numa temporada que nós estamos fazendo especial de arquitetura. Então, você é o nosso segundo convidado, né? Nosso segundo episódio, né, nessa nossa jornada de arquitetura. E a gente, aqui dentro do nosso programa, a gente tem alguns quadros, né? Você vai perceber ao longo do programa. E o primeiro quadro, após esse nosso breve currículo, a gente gostaria que você se apresentasse para a gente. Quem é Maurício? Bom, eu sou um rapaz que veio do Rio de Janeiro e no início de Brasília e me encantei com Brasília. Sempre gostei muito de desenhar e Brasília me levou à arquitetura, me levou ao desenho, realizou um sonho meu. Então, quando cheguei aqui, minha família veio em 65, era muito novo e não havia nada, parecia outro planeta. A gente vivia num lugar totalmente árido, um céu imenso e prédios surgindo a todo momento, como se fosse uma coisa meio mágica. No meio da bagunça. Exatamente. Era um ambiente surrealista. E isso me impressionou bastante. E desde pequeno eu gostava disso, gostava de histórias e gostava de desenhar. E Brasília foi uma experiência fantástica para mim. Eu me apaixonei por isso, me apaixonei pelo desenho mais ainda, pela arquitetura, sobretudo por causa de Brasília. Maurício, assim, a nossa segunda pergunta aqui, na verdade, você já até respondeu, que a gente gostaria de saber de onde você é. Você acabou de dizer que é carioca, né? Você nasceu no Rio mesmo? Eu nasci no Rio de Janeiro, num subúrbio. Vivi em subúrbio, no Rio Antigo. Como eu disse, eu vim para cá em 1965. O Rio estava passando por transformações, teve o 4º centenário da cidade, então eles estavam tirando o paralelepípedo, tirando os bondes. Isso foi muito triste para mim, porque aquilo era muito lúdico, né? Aquilo fazia parte da minha vida. Então eu senti bastante e era um ambiente completamente diferente. Sim. Imagina, porque era uma cidade cheia de morros, né? Eu morava no subúrbio, tinham ladeiras, eu morava numa ladeira, tinha bonde, e era uma cidade, para mim, que morava no subúrbio, não era o Rio de Janeiro de muita gente, porque eu não tinha acesso à praia, e a praia era muito difícil, então era aquela vida de subúrbio.
E quando eu cheguei em Brasília, era um ambiente completamente diferente. Então, vim do Rio para Brasília, graças a Deus. E a sua vinda para cá, a sua família veio para trabalhar na construção? Como que foi a chegada da sua família aqui em Brasília? Meu pai era militar, meu pai era sargento da aeronáutica e viu nessa inauguração de Brasília uma oportunidade de melhoria de vida. Não sei se vocês sabem que pouca gente quis vir para Brasília. Quando Brasília foi inaugurada, cerca de 45% dos funcionários públicos federais ficou no Rio, se recusou a vir para Brasília. Então foi muito difícil. Então, para que as pessoas viessem, foram criadas algumas facilidades. Primeiro, não havia uma cidade. Era um incentivo, né, para vir para Brasília. Alguns incentivos muito bons. Você vinha para cá, você recebia um apartamento funcional, que você tinha uma taxa de ocupação, poderia-se dizer um aluguel, mas esse apartamento já estava, inclusive, com algumas coisas, alguns móveis e tal. E era muito melhor do que lá onde eu morava no Rio, que era uma casinha pequena, metade morava uma família, metade outra. Então, a gente veio receber um bom apartamento. Segundo, a gente tinha melhor condição, porque tinha uma escola própria, perto de casa, né? Tinha uma série de facilidades e uma questão salarial. Quem vinha para Brasília era incentivado ganhando um pouco mais e tendo também durante os primeiros 3 anos, uma contagem um pouco melhor para a aposentadoria. Para fins de aposentadoria. Aí meu pai quis Você vir... Você tinha quantos anos nessa... eu tinha uns 6 anos por aí. Mas eu achei interessante, na hora que você começou a responder, né, a pergunta que a Dani fez, a forma como você já foi descrevendo a cidade onde você nasceu, os paralelepípedos, né, e já com um olhar assim, né, que não, com 6 anos de idade, nem é um olhar de uma criança, né? Já é um olhar, talvez assim, né, e talvez até a sua construção de memória, ela já tenha toda essa referência, né, da cidade, do urbanismo, né, das praças, das calçadas, né? Como surgiu, Maurício, para você, né, o desejo de fazer arquitetura? É claro, né, que assim, a gente já começa até a enxergar pelo que você respondeu, né, você chegando aqui em Brasília no meio, né, da confusão, né, da construção de Brasília tão jovem. Mas quando foi que você soube que você seria arquiteto? O que bateu no seu coração? Olha, desde o início, Brasília nos levava à arquitetura. Primeiro que era uma cidade nascendo do nada, como se fosse um filme de ficção científica. Mas na minha cabeça de 6 anos, na época, uma coisa que marcou muito era um desenho animado que chamava os Jetsons, Família Jetsons. Adoro! Que as pessoas vinham nos carrinhos que voavam e pousavam no apartamento diretamente. E era uma coisa totalmente diferente do que a gente imaginava. Futurista, era uma cidade né? Futurista, né? E as pessoas, a maneira de viver. E para mim, Brasília era aquilo. Então eu comecei a me impressionar muito porque, primeiro, a gente tinha liberdade no Rio, a gente não podia estar na rua o tempo todo. Já era perigoso naquela época um subúrbio, por causa de carro, bonde e uma porção de outras coisas. Brasília não, e Brasília até o momento era um vazio. político, né, também a gente, né... E Brasília era um lugar muito grande, muito vazio de perigo. Mas era cheio de aventura. Porque os prédios iam brotando do nada, as ruas iam brotando do nada, e a gente brincava livremente naquilo tudo. Por exemplo, as redes de águas pluviais e tal, que tinham aquelas manilhas enormes, para nós eram túneis, que nos levavam de um lugar a um outro lugar diferente, que a gente não sabia, uma surpresa. E num dia a gente chegava num lugar, no outro dia a gente chegava em outro, porque aquilo já tinha aumentado. As escavações, aquela coisa toda. As construções eram muito rápidas, né? Muito rápidas, e eram diferentes, não tinha telhado. Eram os prédios levantados sob pilotis, você podia cruzar para todo lado, porque as casas não estavam plantadas no chão. E os jardins foram surgindo no meio do nada, porque tudo foi tirado e foi refeito. E a cidade não tinha morro, a cidade tinha um céu gigantesco. Nossa. O Niemeyer costuma dizer que o céu, o Lúcio Costa costumava dizer que o mar de Brasília era o céu. Por isso os prédios não são tão altos, para preservar isso essa vista virou música, pro mar. né? Depois, né? Eu sou surfista do Lago Paranoá. Djavan, né? Fala céu de Brasília, o mar do arquiteto. Laço do arquipélago, né? Isso. Então, isso tudo era muito legal para a gente. Eu saí de um lugar onde eu morava numa casa que era dividido com outras famílias, era tudo muito pequeno, muito apertado, tinha muito perigo, a paisagem era completamente diferente, para um lugar que estava nascendo do nada, que era como um desenho animado de ficção científica, meus Jetsons, onde a gente brincava livremente, onde a gente se encontrava
tinha uma coisa muito interessante. Meu avô morava num sítio no estado do Rio. Quando a gente ia para lá, brincava no sítio. Os primos todos, né, os netos todos do meu avô. E a gente corria, brincava, até que a mãe chegava da janela e gritava: fulano, venham tomar banho para almoçar. Em Brasília tinha isso também. Depois eu descobri que Lúcio Costa citou isso, que os prédios, uma vez perguntaram para ele, por que os prédios de Brasília têm 3 ou 6 andares no máximo? Ele falou, porque aí dá para a mãe alcançar o filho no grito. E acontecia isso. A gente, na hora de colégio, a gente ficava brincando, a minha mãe chegava da janela... É um resquício do interior que existe todo brasileiro, né? Então, porque Brasília é um interior também, né? Exato. Não, ela tem todos os valores que habitam no nosso coração e que são interessantes. E o mix, né, de um pedacinho de cada pessoa também, de cada região. De cada estado. Porque então, no início foram as pessoas do Rio que vieram, mas hoje tem pessoas do mundo aqui em Brasília. Tinha muito carioca, tinha muito paulista, mas tinha, sobretudo, muito nordestino. E no Rio de Janeiro eu não conhecia os nordestinos. Eu fui morar numa quadra de nordestinos e conheci festa junina. Aprendi a dançar frevo, comi aquelas comidas nordestinas. E aí eu fui me encantando, porque eu fui conhecendo o Brasil. No Rio de Janeiro, em Brasília, no Rio de Janeiro, a gente tinha uma visão muito local do que era o Brasil. A gente achava que o Brasil era aquilo, era o samba, era o subúrbio e tal. Aí eu fui conhecendo os gaúchos, fui conhecendo os mineiros, fui conhecendo os nordestinos, e cada um tinha uma história para contar, tinha uma cultura, tinha um jeito de falar. E aí nós nos tornamos únicos. E a gente já tem hoje sotaque, né? Nós temos o sotaque de brasiliense. Hoje nós somos conhecidos como brasilienses. E o nosso sotaque tem oxi. Tem um pouquinho de cada coisa. Tem oxi. Tem um pouquinho de cada canto do país. E aí, no meio dessa coisa toda, dessa sopa de letrinhas aí, essa sopa de culturas, de costumes e tal, tão interessante que para uma criança brincar com crianças com outros costumes, outra maneira de falar, outros interesses, enriqueceu muito. Você vê que a primeira grande geração de Brasília produziu gente muito interessante, como Renato Russo e tantos outros, com uma visão própria da juventude e de uma nova maneira de viver. Não é? Então, isso foi fantástico e, para mim, que gostava de desenhar, desde pequeno, eu tinha uma dificuldade para escrever. Eu fazia cartinhas que eram histórias em quadrinhos. Desenhadas. A minha mulher guarda até hoje uma cartinha que minha mãe guardou, não sei, como de uma cartinha que eu fiz para minha avó, que era uma historinha em quadrinhos. Eu gostava de desenhar, não me expressava muito com palavras. Então, uma coisa levou a outra. Falando em desenho, a gente quer falar agora sobre carreira, né? A gente já começou a falar aí sobre o seu início na arquitetura, que já foi de criança, né? Com essa paixão pelo desenho. Mas gostaríamos de saber, né? A gente sabe, conversando com você e na sua própria apresentação assim, que a gente acabou de fazer, você teve contato, né, com o Oscar Niemeyer, trabalhou com ele, né, teve contato pessoal e também contato com o Lúcio Costa, como você citou agora há pouco. A gente gostaria de saber como isso aconteceu e qual foi a influência, né, desses grandes nomes, porque você chegou aqui criança, cresceu em Brasília com todas essas histórias que você está nos contando, mas foi estudar arquitetura e, no início da sua carreira, teve contato já com grandes nomes que estavam construindo todo esse lugar mágico, né, que é Brasília. Então, como que isso aconteceu para você? Como que foi esse primeiro contato? Como que eles influenciaram a sua carreira? Olha, esses arquitetos todos e o próprio Lúcio Costa, cada um tem uma história muito legal para contar, né? Lúcio Costa é uma pessoa fantástica, que nasceu em Lyon, na verdade, na França. O pai dele era engenheiro naval, estava lá numa missão, e ele viveu até os 15 anos quase. Olha, talvez muita gente nem saiba, né, que Lúcio Costa era francês. Foi, então ele viveu entre França e Inglaterra durante muitos anos. Aos 15 anos, mais ou menos, ele volta para o Brasil com aquela cabeça de preservar a história, que era bem maior que um dos grandes tesouros dos europeus, e ele traz para cá, participa inclusive da criação do Instituto Patrimônio Histórico. Ele resgata boa parte da história, escreve, pesquisa muito, trabalha com Carlos Drummond de Andrade, uma geração fantástica. Sim. Niemeyer era um autodidata, era um brincalhão, era um garoto da praia de jogar bola e de contar piada e tal.
e que tinha um talento fantástico e gostava de desenhar. Eu me identificava muito com isso, ele desenhava tudo. Eu me lembro que, às vezes, numa reunião de trabalho, ele e alguns dos seus colegas que trabalhavam com ele estavam sempre desenhando, fazendo caricatura um do outro e tal. Isso pouca gente sabe, mas eles faziam esses desenhos. E tem outros caras também interessantes que eu conheci. Eu fui uma vez, tive a oportunidade de ir ao Museu do Olho, lá em Curitiba, lá em Curitiba, né? E vi vários desses desenhos de Niemeyer. Ele desenhava. E são desenhos, ele parecia um rabisco, às vezes, que ele estava fazendo, mas por trás tinha toda uma engenharia, uma arquitetura. Eu tenho, inclusive, uma história muito engraçada com ele, que eu, trabalhando na Câmara, depois a gente vai falar sobre isso, eu fui gravar um vídeo com ele, uma saudação para uma nova legislatura, que passou nos telões lá para saudar os deputados. E fui com ele gravar no Rio. E aí, no dia, ele teve um problema lá, estava um pouco chateado e tal, teve uma discussão com uma pessoa, eu fiquei de longe esperando, falei, caramba, né, ele já estava com quase 90 anos, vai ser difícil fazer essa gravação. Mas ele nos recebeu com muito bom humor. E aí tratou, não, vamos fazer tal, combinou tudo conosco. E na saída, para descontrair, o escritório dele era em Copacabana, ali perto do Forte Copacabana, numa cobertura maravilhosa. Mas as paredes todas desenhadas, e desenhadas com muitas paisagens e mulheres nuas, porque ele dizia que se inspirava nas paisagens, nas montanhas, nos rios do Brasil, mas sobretudo nas mulheres. Ele era um grande admirador das mulheres, né? E aí ele desenhou umas mulheres nuas, e eu falei para ele, já com quase 90 anos, falei, Oscar, e essas mulheres, quem desenhou? Ele falou assim, fui eu. Eu falei, mas você ainda lembra? Brincando? Ele dava essa... E aí ele me falou umas coisas lá e falou assim, tá, claro, não sei o quê, papapá. Você está me ofendendo. Na hora de sair, quando a gente acabou esse encontro... O corpo envelhece, mas a mente não. Claro, mas na hora de sair, quando eu já estava despedindo dele, ele falou, vem cá, senta aqui. Sentou, botou um papel e desenhou uma mulher nua, deitada, que era uma das mulheres. Na verdade, eram ilustrações para um livro que ele lançou mais tarde, onde ele falava dessa relação das mulheres, das praias, das montanhas, com a arquitetura dele. Aí ele desenhou uma mulher nua deitada e o Congresso no fundo... e escreveu uma dedicatória para mim. Eu guardo com muito carinho, está na parede da minha casa isso, sabe? Ele falou, tá vendo? É assim. E me ensinou como desenhar a mulher. Então, foi muito, muito legal. Isso tudo me levou à arquitetura. Sim. E interessante você falando de Niemeyer, né? E você também citou Drummond de Andrade, né? E isso leva a um dos assuntos que a gente queria muito falar com você, que é sobre o movimento antropofágico, né? Que influenciou a criação de Brasília, e talvez Oscar Niemeyer tenha aprofundado bastante esse assunto contigo, né? E o movimento antropofágico, ele foi um movimento, né, que era, digamos assim, quase que uma globalização em outros tempos, né, onde as diversas culturas acabam influenciando, né, o patrimônio e, claro, com a essência do local, né? E Brasília, ela tem uma série de monumentos que muita gente reconhece alguma influência de outros lugares, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse movimento, né, antropofágico na construção de Brasília, e achei até interessante numa pesquisa que a gente fez, né, que a tradução da própria palavra, né, antropofágico, é comer, né, a carne humana, né? Então, assim, parece uma coisa mórbida, mas na verdade é tudo um simbolismo com relação à apropriação, né, do conhecimento que vem de outras culturas e outras pessoas também, né? Como você vê, né, dentro desse projeto e talvez dentro dessa intimidade que existia, né, entre você e esses grandes nomes da arquitetura tão importantes e relevantes para a nossa capital, com o movimento antropofágico? Olha, Sueli, mais do que uma amizade, era uma admiração enorme que eu tinha por eles. Porque quando eu vim do Rio de Janeiro para cá, eu descobri que o Rio não era tão bom assim. E quem mora no Rio tem muito orgulho do Rio de Janeiro, sobretudo por causa das praias, que não é o caso do suburbano. O suburbano vive um outro mundo no Rio. E assim eu acho que... é o nosso ressentimento aqui de Brasília de não ter praia. Mas temos o céu. A praia de Brasília é o céu, como dizia Lúcio Costa, né? Então, e aí eu comecei, mas era muito garoto ainda, comecei a ver esse confronto de valores, né, daquele lugar
edificado, que se falava que era muito bonito, muito legal, mas que eu não conhecia tanto, porque eu não tinha muita oportunidade de ir à praia. Eu morei no Rio ainda na época dos bondes, eu já estou bem velhinho. Então, era muito difícil você, de um subúrbio, como eu morava no Lins, ir à praia. Você levava um dia para ir à praia, voltava, e a praia não era para poucos. Então, o Rio não era tão bonito. Agora, Brasília era. Brasília era. E a antropofagia fala exatamente disso. Durante muito tempo, nós tivemos um complexo, uma baixa estima, um complexo de vira-lata. A nossa coisa, embora a gente achasse que o Rio era muito bom, o mineiro achava que Minas era muito bom e tal, mas do ponto de vista do que as pessoas de fora do país achavam da gente, isso não existia. Nós tínhamos um certo complexo de inferioridade. O Lúcio Costa, por exemplo, que eu te falei que nasceu fora, ele trabalha isso. Porque ele nasce, fica lá em Lyon, até mais ou menos, ele fica pela Europa estudando por lá, até mais ou menos uns 15 anos de idade. Quando ele vem para o Brasil, ele termina os estudos, faz arquitetura aqui, ele se preocupa com isso e ele é um dos criadores do IFAM. E ele busca resgatar esses valores. O fato é que, em 1958, que é o ano que eu nasci, o Brasil já estava se transformando muito, é o início dos anos JK, e que o Brasil perde o complexo de inferioridade. Né? Então, a gente tem, de repente, nós ganhamos uma Copa do Mundo, de repente, as praias ficam conhecidas, nós temos uma Miss muito linda, que quase ganhou o Miss Universo, foi as Vera nossas Fischer, mulheres eram... Né? Não, era Marta Rocha. Marta Rocha. E aí, as coisas começam a dar certo. O Copacabana Palace fica pronto, todo o movimento modernista, a nossa música, a bossa nova, os nossos... escritores, Jorge Amado publica Gabriela Cravo e Canela em 30 idiomas, então a gente começa a ser lido e de repente o mundo nos descobre. E o movimento antropofágico fala disso, ele fala assim, olha, no fundo, não é uma coisa bárbara, no fundo, isso era um ritual que tinha um sentido muito profundo. Na verdade, esses índios que eram antropófagos eram muito respeitosos com esses inimigos que eles devoravam, porque o objetivo disso era adquirir força, era adquirir a inteligência, adquirir a força moral daqueles derrotados, entre aspas. Então, isso tinha um outro sentido. Sim. E o mundo começa a perceber, nessa descoberta do Brasil, essa coisa da antropofagia. E aí surge a Bossa Nova, eu me lembro... Então, a gente tinha um movimento de música aqui, com Dick Farney e tal, tentando imitar americano, e de repente eu vejo o Frank Sinatra tentando cantar em português tentando com Tom Jobim. imitar Tom Jobim. E era impensável esse tipo de coisa. E o mundo descobre o Brasil. Sim. Então, isso acontece tudo nos anos JK. O Brasil se torna cult, né? Se torna cult, não? E cheio de coisas interessantes. Então, a gente começa, ao invés de complexo, a ter... Orgulho de ser brasileiro. Sim. E isso tudo acontece nessa época da minha adolescência e tal. Juscelino tinha também, né, ele vendia o Brasil com esse orgulho, bem, né? Muito bem. Porque isso é uma habilidade, né, de um grande estadista, né? Claro. É saber vender o país, né, e mostrar o que há de melhor no país e fazer... Porque a venda do Brasil, né, é para o próprio povo, né? As pessoas precisam se sentir orgulhosas, né? As pessoas motivadas, elas produzem melhor, elas, né? Sem dúvida. Trazer Brasília para o centro do país teve um pouco disso também, né? Teve muito disso e teve uma jogada sensacional do nosso presidente Bossa Nova, que é o grande exemplo dessa grande transformação, que é o Juscelino. Ele começa a fazer a sua campanha não pelo litoral ou por aqueles estados ali mais próximos da política do café com leite que dominavam o Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul, etc., Minas, né? Não, ele vai para o interior. Ele vai bem para o interior e o primeiro comício dele acontece na cidade de Jataí. E, por incrível que pareça, ele não coloca a proposta de trazer Brasília para o centro do país. Eu acho que esse troço não foi por acaso, não. Eu sei que quando ele começa a falar... Surge uma estratégiazinha. Surge um sujeito lá, um tal de Toniquinho. Levanta a mão e fala, vem cá, presidente, o senhor está falando que vai fazer um progresso de 50 anos em 5, que vai mudar o país e tal. E a ideia dos Inconfidentes de trazer a capital para o centro? No fundo, o coração das pessoas queriam o seguinte, os outros estados querem participar da política, e participavam pouco. O norte e nordeste... O centro, Mato Grosso, Goiás, tinham poucos assentos, tinham pouca voz.
numa política que era desenvolvida no Rio de Janeiro, por poucos mandavam no Brasil. E diz que nesse momento que ele faz essa pergunta, que Juscelino vira e fala assim, não está, então eu vou colocar. E a partir dali ele coloca no plano de metas. Foi um ator que estava ali. Eu acho que foi um grande ator, sem dúvida nenhuma. Ele era um grande ator, ele era um grande personagem, um sujeito inteligente, um grande brasileiro e, sobretudo, um grande ator, porque enfrentou uma oposição enorme e conseguiu governar Brasília. Para vocês terem uma ideia, ele não tinha o orçamento todo para fazer Brasília. Ele tinha parte do orçamento, o Congresso não aprovou. Então, ele faz o eixo monumental, que é o corpo do avião, e as asas. Ele usa uma estratégia muito interessante. Quando ele vai fazer as asas, onde estão as residências, ele pega os institutos de previdência, porque até então no Brasil não era uma previdência única, e ele distribui terrenos, porque esses institutos de previdência investiam o dinheiro recolhido das previdências dos comerciantes, dos funcionários da indústria, etc. E aí investem isso em imóveis e tal, para poder gerar recursos para as aposentadorias. Então ele pega as superquadras inteiras e doa para esses institutos e fala assim, olha, está aqui, vocês vão construir, vai dar 11 prédios em cada quadra dessas aí, vai ter mais de 1.000 pessoas morando em cada superquadra dessas, vocês vão vender e vão ganhar muito dinheiro. Mas vai ter uma condição, vocês vão fazer infraestrutura, rede de água, esgoto, eletricidade, vocês vão terminar isso. Porque não tinha dinheiro para tudo. E assim ele consegue fazer a Asa Sul praticamente toda. Então, teve muito mais coisa, sabe? Tem muitas histórias fantásticas do que ele passou. E continuando aqui sobre a sua carreira, né, você teve uma longa carreira também, né, na Câmara dos Deputados. Você construiu carreira lá como analista legislativo e assim, a gente queria saber, claro que muitos anos de trabalho tem inúmeras histórias, né, como você estava até contando um pouquinho para a gente antes da gente começar a gravação, mas a gente queria saber dos projetos que você participou ativamente nessa sua carreira na Câmara. Tem algum assim que você se lembra mais? O que mais mexeu com você em todos esses anos de carreira na Câmara? Assim, qual foi o projeto que mais se destacou para você? Olha, nós era uma equipe muito pequena e, como eu disse para vocês, quem veio para Brasília foi muito pouca gente. Então, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, não tinha uma carreira de arquitetos e engenheiros. Eram poucos. Um era contador, o outro era segurança, o outro... Eles tinham entrado através de concurso em outras funções, como eu também. E aí estavam terminando de concluir os anexos. Brasília foi inaugurada sem estar pronta. Só estava pronto o edifício principal, os plenários da Câmara e do Senado. A partir daí, então, começaram a terminar os projetos. E, por incrível que pareça, na época dos governos militares, todos os anexos foram construídos, não faltou dinheiro para construir. Então, foi feito o edifício principal e as duas torres, anexo 1 da Câmara e do Senado, onde ficavam os gabinetes. Mas a área de comissões, plenários de comissões, etc., onde são divididos os assuntos para discutir, não estava feito, foi feito em 66, o anexo 2. Depois foi feito o anexo 3, com alguns gabinetes e outras áreas de necessidade. Você já estava lá à frente? Não estava. E, por fim, o anexo 4, que foi feito no começo dos anos 80. É verdade. Foi de 88 a 1980. Então, o que eles fizeram? Esses projetos serão contratados ao escritório do Oscar Niemeyer, do Lelé, que foi o cara que fez a rede Sara Kubitschek, etc., também um arquiteto fantástico, Milton Ramos, uma época muito rica de bons profissionais. Eles eram contratados, mas muitas vezes eles não podiam estar aqui. O Niemeyer estava na Europa, fez esses projetos lá, então ele tinha uns arquitetos que os representavam aqui, que trabalhavam, mas na hora de executar as obras e alguns detalhes, algumas coisas, não tinha equipe. Então, o que a Câmara fez? Ela juntou aquelas pessoas que tinham essa formação e botou para colonizar os prédios. Colonizar seria colocar as divisórias, customizar cada espaço, cada sala. E aí eu entrei nessa época eu entrei na Câmara, comecinho de 1981, foi logo que eu me formei, e eu entrei como projetista ainda. E a gente foi fazendo, trabalhando e tal. E uma coisa muitas coisas me surpreenderam. O anexo 1, por exemplo, da Câmara, aquelas duas torres paralelas, foi na época que saiu uma legislação, tinha tido um incêndio terrível em São Paulo, 2 incêndios, Andraus e Joelma. Morreram muitas pessoas queimadas na escada. Então, surgiu uma nova lei que tinha que botar uma escada no meio. Tinha que botar uma escada a cada 15 metros. Aí, então, chamamos o Oscar Niemeyer, ele no Rio, trabalhando,
fomos lá falar com ele, nós viramos interlocutores. Aham. A gente estava executando e ia prestar Mas contas. tudo já pra ele. estava tombado aí? Estava, já tinha. E aí falávamos com ele, e ele falava, poxa, botar essas escadas, esses tubos ali vai estragar o Congresso. Eu falei, pois é, Oscar, é uma norma do Corpo de Bombeiros. Eu falei, pois é, mas como é que nós vamos brigar com o herói? O herói é o bombeiro. Aí nós fomos estudar profundamente aquilo, qual era a razão dessa norma, chegamos à conclusão que era um tempo de fuga, então usamos um tipo de divisória que era usado em plataformas de petróleo no mar, para fazer com que não precisasse fazer aqueles tubos e fizesse a escada no fundo onde era e ter, então, uma distância um pouco maior, mais protegida, que daria o mesmo tempo de fuga. E outras reformas nos anexos todos. Agora, a que me impressionou mais foi o último trabalho que eu fiz ainda na Câmara, que foi a reforma do plenário. Eu vi que o plenário da Câmara, quando foi inaugurado, e essa é uma história muito interessante que vai ser contada, a Câmara está preparando um documento para isso, talvez haja até uma publicação nesse sentido. Vai ser um documento ou um documentário? Um documentário, um livro. Eu acho que deveria ter um livro. Essas coisas eu viajei em outros países, visitei outros parlamentos, você tem livro de todas essas coisas, sabe? Eu acho que a gente precisa perder o medo, precisa publicar essas coisas. Então, por exemplo, o plenário da Câmara, quando foi inaugurado, eram poucos deputados, tinha menos lugares, e a mesa onde fica o presidente ficava 1,70 m de altura. O rei e sua corte ficava lá bem distante. Bem acima do bem acima. Depois, nos anos 70, quando o Jânio Quadros renunciou, houve um período de parlamentarismo, houve uma mexida e tal, e depois houve uma mudança, colocaram mais deputados, essa mesa desce para 1,5 m de altura. Em 1970, é feita uma reforma para caber mais deputados, reduzem um pouco aquele lugar da mesa, lá do comando, lá da presidência, no plenário, e aí colocam mais lugares, mas a mesa desce para 1,5 m. E, por fim, na época da deputada Mara Gabrilli, já foi mais ou menos no fim da minha carreira lá, nós tínhamos muitas pessoas com deficiências físicas. E coisas muito sérias, como a deputada Mara Gabrilli, que ela era totalmente paralítica. Então, muitas mudanças foram feitas, desde o sistema de votação, que já tinha sido aprimorado por uma coisa eletrônica, auditável, que não pudesse haver falhas, até um mais sofisticado, que era com a expressão facial dela, e que ela mudava isso à medida que ela tinha vontade. Então, um sorriso podia ser um sim, uma piscadinha, uma coisa qualquer podia ser um não. Isso foi feito, esse desenvolvimento tecnológico, mas aí desce de novo e faz-se uma rampa para que esses cadeirantes ou pessoas com esse tipo de problema tivessem acesso à presidência e pudessem presidir a sessão. E entre a segunda mudança, que é a do 1,5 m, e essa, que é a última, teve a Constituinte. E na Constituinte a gente já tinha uma outra coisa muito interessante, muitas mulheres deputadas, e não tinha banheiro para as mulheres. Só tinha banheiro masculino. Sério? Então, Niemeyer nos isso também daria um filme, né? Daria um filme. Daria um filme que mostra, né, como é que desenvolveu a democracia. Desenvolvimento da democracia. Que a mulher entrou no plenário. E aí, então, a gente consegue, o Niemeyer nos dá uma orientação, e ele trabalhando lá no Rio, a gente ia sempre, ele nos dá uma orientação, a gente vai fazendo os desenhos segundo as orientações dele, e fizemos um banheiro feminino e um pequeno café, porque logo em seguida vem a Constituinte, que virava à noite, às vezes tinha sessão até 5 da manhã. Então, esse foi, para mim, a coisa mais marcante na minha carreira na Câmara, sabe? Na minha carreira como um todo. Eu acho que foi muito legal também ver aquela entrada do Congresso ser ocupada na época do movimento das diretas já. A democracia chegando, né? A democracia chegando onde se sonhava com a visão antropofágica. Exatamente. Agora, Maurício, uma coisa interessante, né, que você viveu diversos momentos, né, durante o período em que você trabalhou, desde 1981 até 2016, né, passou por um período onde a gente ainda tinha uma ditadura militar, né, passou por um período de crise econômica mundial, né, que a partir da década de 80 foi uma crise profunda, né, e por crises, né, no Brasil também muito profundas também, hiperinflação, enfim, né? E tudo isso acaba impactando no desenvolvimento da arquitetura, né? E aí, assim, existem alguns políticos que eles têm, assim, um olhar, né, mais para essa parte do urbanismo, da arquitetura, do desenvolvimento, né? Enquanto outros, né, têm outros olhares também e outras prioridades dentro dos seus programas de governo. E aí a gente queria perguntar para você,
na sua opinião, e durante esse período em que você trabalhou, né, porque você também deu uma visão global de outros períodos também, mas qual foi assim, o governo, na sua opinião, que mais foi favorável para esse desenvolvimento, para a parte da arquitetura, do desenvolvimento urbanístico, né, durante esse período em que você atuou? Olha, eu acho que o pontapé inicial e que marcou o Brasil foi JK. Sim. Porque logo em seguida, eu me lembro, em 1973, 72, meu pai morou em Curitiba, fez uma academia lá, e Curitiba sofreu uma reforma urbana tremenda, feita pelo Jaime Lerner, um grande arquiteto urbanista da nossa história, que é pouco lembrado. Ele refez Curitiba, ele criou, Anéis Viários, ele criou um sistema integrado de transporte urbano, que foi sensacional. Ele pegou o centro da cidade preservado e tirou as vias e criou parques muito interessantes. Ele pegou os parques. Exato. Né? Ele pegou uma pedreira que existia no coração de Curitiba, que ficou aquela sucata lá, e transformou num teatro fantástico chamado Ópera do Arame. Ópera do Arame. Que as pessoas assistiam peças gratuitas, e isso mudou completamente a autoestima dos curitibanos. Curitiba é uma referência desde o Jaime Lerner, sempre teve um lado mais europeu, que o sul, o sudeste ali tinha muito europeu, muita influência. Mas eu acho que o grande pontapé de mudança em Curitiba foi essa atuação urbanística, com essa nova visão. Por exemplo, foi a primeira cidade que eu vi ainda na década de 80 fazer coleta seletiva de lixo. E os curitibanos, até hoje, você vai lá, eles têm orgulho da cidade deles. Sabe o que ele criou, por exemplo? Na saída de cada escola do ensino básico, ele criou uma coisa chamada Farol do Saber. O que era isso? Os pais ficam naquela confusão para buscar os filhos, e fica aquela confusão de criança na frente da escola, num ambiente perigoso. Então ele fez uma torrezinha, que era uma biblioteca, que ficava com os monitores, e essas crianças ficavam esperando nessa biblioteca, eles chamavam de Farol do Saber. Então eles criaram a Rua 24 Horas, eles criaram uma porção de programas em que a população participava. Brasília foi criada nesse sentido, mas com um foco diferente para ser capital. Brasília tem muito disso, dessa antropofagia que moveu muitos corações. Sim. Brasília tinha que trazer para nós o orgulho de sermos brasileiros. Então foi uma cidade que foi feita a partir de algumas coisas que foram discutidas ainda num encontro de arquitetos, que resultou num documento chamado Carta de Atenas, que avaliava situações de cidades que se desenvolveram ao longo da história no mundo inteiro. Então chegaram a um tratado que seria uma boa cidade, uma cidade saudável. Então, ventilação, iluminação natural, tudo isso foi usado em Brasília. E Brasília tem também um aspecto simbólico muito grande, que aí a antropofagia viaja para todos os lados. Sim. Ela pega também alguma coisa em Washington, e alguma coisa da antiguidade, do passado do Egito, enfim. É uma viagem muito louca e cria, nas escalas, uma monumentalidade que bateu todos os recordes. Você tem 4 escalas, bucólica, residencial, a escala do central, e você tem a escala monumental, tá? A escala gregária, que é o centro, que agrega todas as coisas de primeiras necessidades na rodoviária, mas a escala monumental. E essa escala monumental é uma viagem fantástica. Você chega na rodoviária e desce em direção ao poder. Sim. Participar desse poder. Esse país novo que foi criado com Juscelino. Então você desce e você passa por algumas coisas muito importantes. Você passa pela área da cultura, você tem de um lado o museu, do outro lado você tem o Teatro Nacional, aí você tem o Exército, a Guarda Marcial, que faz parte desse trabalho, que são os ministérios, são coadjuvantes. Aí você tem Itamaraty e Ministério da Justiça, que tinham um papel de relacionamento Itamaraty com outras nações, o Ministério da Justiça como interlocutor também na presidência, e a Praça dos Três Poderes. Aí é uma viagem antropofágica que você visita e busca e devora várias culturas. Então você, na Praça dos Três Poderes, você tem as ideias de Montesquieu, da queda da Bastilha, 3 poderes independentes e complementares. Então você tem o legislativo, o judiciário e o executivo. Mas quem está no ponto de fuga dessa grande perspectiva, dessa grande caminhada, que parece a caminhada do povo judeu pelo deserto em busca da terra prometida, da promessa, a caminhada dos egípcios quando iam em busca do deus Mamon, o deus do poder. Ela tem um aspecto simbólico muito grande, que quando você chega no ponto focal daquela perspectiva, está o Congresso Nacional,
Qual é o poder do Congresso Nacional? O poder de representar a vontade do povo. O povo. E quando você chega, o Niemeyer cria aquela depressão e cria uma grande praça, que eu digo que o Lúcio Costa descobre na época das diretas já, que o povo se apropria daquilo e fala, fiquei feliz, porque eles entenderam que aquilo é a praça deles. Eles entenderam que era para eles. É a praça do povo. Embora não tenha vindo a eleição direta ali com a emenda Dante de Oliveira, veio a eleição de um civil. Veio, e aí muda. E veio o sentimento, né, da praça também. também. O sentimento. Daí a gente ficar tão triste com o que aconteceu recentemente do invasão da praça. Sim. Sabe? Maurício, nós temos quadros aqui no nosso programa, né? A gente começou falando lá do quadro Se Apresente, pedindo para você se apresentar. O nosso próximo quadro aqui é essa história Deu o que Falar, porque nós também trabalhamos essa hashtag, né? Dando o que falar. A gente quer exatamente mostrar, né, para as pessoas que nos acompanham essas histórias, né? Pessoas, negócios que estão dando o que falar. E a gente queria saber sobre você, sobre a sua história, né? Sua carreira. São tantos anos, tantas histórias incríveis, a gente está tendo uma aula aqui, né? Sim. Eu, pelo menos, estou aprendendo muito. E nessa sua carreira tão extensa, com tantas histórias, tem alguma história específica que deu o que falar, alguma que você lembra e fala, alguma história no trabalho, ou com um cliente, ou um projeto que você tenha participado, alguma coisa assim que você fala, meu Deus, aquela história deu o que falar, eu lembro até hoje. Olha, eu vou dizer para vocês, a história para mim que deu o que falar, tem muitas histórias legais, mas uma que deu o que falar foi o seguinte, quando eu estava lá no fim da minha carreira, deu um vazamento lá no Salão Verde, na entrada do plenário da Câmara. E aí deu um vazamento de água, onde tinha uma galeria de fotos dos ex-presidentes, nós tínhamos que consertar, mandei uns operários para lá, eles abriram um buraco lá em cima, embaixo daquele prato, né, que é a cúpula do plenário da Câmara. E quando abriram ali, tem entre a laje de cima e a laje de baixo, tem um espaço de quase 3 metros de altura. E acharam o vazamento, mas os operários me ligaram e falaram assim, doutor, tem uma coisa estranha aqui, tem umas poesias. E eu corri para lá, né? Falei, não mexe não. Cheguei lá, tinha ainda uma marmita, umas coisas, eu acho que a pessoa, e tinha umas ferramentas, então eu acho que eram os pedreiros que estavam ali comendo na sombrinha, mas uma dessas mensagens estava datada e assinada, as outras não estavam assinadas nem datadas, mas essa que estava datada era melhor. Era de um sujeito chamado José Silva Guerra. Era um pedreiro muito humilde, tinha muito erro de português, mas tinha um coração fantástico. Ele dizia assim, que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. E embaixo ele escreveu uma palavra que eu demorei para entender, que era dura lex sed lex. Então, com vários erros de português, etc., esse operário, e depois eu fui atrás, e nós tínhamos os documentos, dura lex sed lex, a lei é dura, mas é a lei, deve ser cumprida. Então, é uma citação em latim, né? E aí, eu fui atrás dos documentos. Que cultura desse pedreiro, hein? Que incrível, coração. Né? E que coração. Que coração, porque eu fui atrás e vi que nessa época eu achei a carteira, a cópia da carteira de trabalho dele e nessa época as folhas de ponto, eu tive acesso, a Câmara tem esse detalhe todo lá, a biblioteca da Câmara é fantástica, sabe? Os registros estão todos lá. E esse cara nessa época chegou a trabalhar 12 horas seguidas para ganhar hora extra e tal, para mandar dinheiro lá para o Nordeste para sustentar a família dele. E esse cara teve essa sensibilidade, que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos, tenham um olhar apaixonado. Porque ele sabia que provavelmente o filho dele ia ser um pedreiro, mas que ia ter um olhar apaixonado. Daqueles que governam o país, daqueles que conduzem o país. E que a lei se cumpra. A expectativa, a esperança que a lei seja cumprida nesse local e que seja igual para todos. E no fim ele fala dura lex sed lex, porque a lei é dura, mas é a lei, ela tem que ser cumprida. Então eu achei fantástico. Nós fomos pesquisar, achamos a filha e uma sobrinha dele. Era uma família muito pobre, de agricultores no Nordeste, e o que ele ganhava nessas viagens, ele mandava para lá, ajudou a educação da filha, de uma sobrinha, essa sobrinha hoje é funcionária do Itamaraty, oficial de chancelaria, uma menina muito bem formada, que bacana. E a filha dele é enfermeira, chefe de enfermagem no hospital lá em Santa Catarina, se não me engano. Nós conseguimos trazer as duas, eu conversei com as duas, elas entraram lá embaixo, choraram muito. Nossa, que Sabe? história. Eu confesso para vocês que eu chorei de emoção também, Sim. de ver elas falando, fizeram uma oração, depois nós saímos para conversar e elas me contaram essa história. Falaram, olha, meu pai, a menina dele falou, meu pai escrevia cartas lindas para minha mãe, sempre com sonhos. Porque quando Brasília ficou pronta, ele não ficou em Brasília, Juscelino disse que ia fazer uma outra
cidade aqui no Centro-Oeste, ele Era, comprou um não caminhão. era Candangolândia? Não, ele ia fazer Porto Nacional, não sei, ele estava planejando um desenvolvimento maior para o Centro-Oeste, mas infelizmente politicamente depois houve uma mudança, ele foi caçado, etc., e não teve essa oportunidade. Mas esse José Silva Guerra comprou um caminhão e foi atrás, para o Centro-Oeste, atrás de construir outras Brasílias. Olha que Então, história. essa para mim foi a Essa história história mais legal deu o que falar com certeza. da minha carreira, sem dúvida. E é emocionante, né? E que sensibilidade, né, Maurício, que você teve também, né, de resgatar a história inteira, né? Porque se não fosse uma pessoa com essa sua sensibilidade, né, essa história poderia ter sido deixada para lá e até mesmo se perdido, né? E esse resgate, né, da história desse homem, né, com esse grande coração, que encontrou também o seu grande coração, né? E a família deve ter assim uma história que é inesquecível, né? Que jamais vai se perder. Infelizmente, ele morreu uns 2 meses antes da gente descobrir isso. Eu tinha muita vontade. Você não chegou a conhecer? Não conheci, mas tinha muita vontade de ter encontrado com ele, de ter gravado. Isso está tudo gravado nos arquivos da TV Câmara. Eu espero que um dia eles façam um documentário sobre isso, que eu acho isso fantástico. Essa história fecha o sonho de Brasília, sabe? Eu tenho outras coisas também que foram interessantes na minha vida, eu comecei como guia turístico. Logo que eu me formei, que eu entrei para o UNB, eu fiz um concurso para o GDF, eles tinham uma agenda de horário de trabalho que me permitia trabalhar à noite também, porque eu fui para o UNB, só tinha aula de manhã, e eu fui trabalhar como guia turístico. E eu guardo isso no coração até hoje. É a sua cara, inclusive, por conta que assim, você sabe contar a história, né, e gosta do urbanismo, né, então você conhece com profundidade. Eu gosto de uma boa história. Você gosta. E eu acho que as coisas se juntaram muito bem. E essa experiência primeira que eu tive como guia turístico me ajudou muito, porque depois na Câmara eu me dediquei também a fazer outros projetos. Eu trabalhei em projetos da área de comunicação, estágio, visita de curta duração, Parlamento Jovem, que trazia os jovens para Brasília, e eu fazia tour na cidade contando essas coisas para eles. E hoje eu continuo recebendo pessoas, grupos de arquitetos, empresários que vêm aqui para contar essas histórias. Uma outra história que eu acho interessante, se vocês me permitem, é da catedral. Todo mundo sabia que o Niemeyer era ateu, ele se dizia ateu. E não queria fazer uma catedral porque não acreditava em Deus. Mas um dia eu vi ter um trabalho muito bom de uma professora que fez uma tese de mestrado, que fala sobre isso. Ele fala assim, olha, eu não queria fazer a catedral, não acredito nesse Deus e tal, mas tem uma coisa que me tocou. Toda pessoa que acredita em Deus tem um coração bom, tem um olhar de compaixão com o próximo. Então eu resolvi fazer. Mas aí eu pensei em 3 coisas que eu acho fundamentais. Primeiro, as igrejas que eu visitava, as pessoas entravam com uma atitude profana dentro de um lugar sagrado para encontrar Deus. Segunda coisa, esse lugar era sempre muito escuro. Não acredito que se existe um Deus, seja um Deus de trevas, deve ser um Deus de luz. E a terceira coisa é que quando eu olhava no espaço principal onde você vai se encontrar com Deus, que é no templo, normalmente aquelas alturas e aquela decoração barroca, aquela complementação da arquitetura barroca que cria uma série de galerias com uma série de elementos para te criar uma ambientação e te tocar o coração, faz com que aquele Deus fique longe, 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 distante e seja inatingível. Eu me lembro da Capela Sistina, o dedo de Deus. Parece que você vai olhando aquelas coisas todas, aquela escuridão, você se sente tão pequeno e você não se encontra com Deus. E ele resolveu fazer uma coisa diferente. Então, na catedral dele, quando você chega, você tem logo na frente os 4 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas à esquerda, e à destra você tem João. Por quê? Porque João trata Jesus como existente desde o início, como parte do Pai. O princípio era o verbo. Pai, Filho, Espírito Santo. O Espírito Santo que está conosco e Jesus seria o Filho que está ali. À direita você tem 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que estão dirigidos aos romanos, aos gentios, aos judeus, aos romanos, aos judeus e aos gentios, que não criam em nada. Então, quando você lê esses evangelhos na Bíblia, eles têm um foco para atingir um determinado grupo, né? E o evangelho de João, não. João já é para aqueles que acreditam que Jesus
Olha que visão teológica. Aí ele cria um espaço escuro, todo de granito, que quando você anda, os barulhos, você começa a andar com mais cuidado para fazer menos barulho. A escuridão, Brasília é muito clara, aí você começa a andar mais devagar, porque você não sabe se tem um buraco, se vai tropeçar. E quando você chega lá dentro, o Deus das trevas é o Deus da luz. É uma explosão de luz. E você olha para cima e não tem uma imagem de Deus. Você tem 3 anjos mergulhando e ele faz isso com Sesquiate de uma maneira muito sensível, forte, porque ele chega a estudar uma liga mais leve para fazer o cabo de aço ficar bem fininho. Você tem 3 anjos em tamanhos diferentes mergulhando lá de cima como se fossem te resgatar. E aí diz que nesse momento você se surpreende com aquela luz e aí o seu espírito cai de joelhos. E que você precisa estar de joelhos é o seu espírito, não é o seu corpo. E aí eu falo, será que esse cara era ateu? Será mesmo, Não né? é? Eu acho que ele só fazia tipo. Ele não levava a sério quando a gente falava isso. Mas eu acho que tudo isso é fantástico, sabe? Nossa, incrível. E assim, e essa história que você contou, né, ela também, inclusive, era uma das perguntas que estava no próximo quadro que a gente... Desculpa, eu antecipei. Não tem Mas foi incrível, né, essa história, que é um quadro que a gente teve, que a gente chama de Eu Sim, Eu Nunca, né, que é assim, uma provocação de algumas coisas que às vezes acontecem, né, dentro do universo profissional, né. E a pergunta era se você já conheceu um arquiteto ateu que construiu uma igreja. Pois é isso aí. Mas eu vou passar para uma outra pergunta, que eu acho que é diferente, né? Se você já teve assim, alguma solicitação durante o seu trabalho, né, de arquiteto, de projetista, né, de um projeto que não tinha em absoluto nada a ver com a arquitetura do local, com o espírito da coisa, né? Ah, muitos. A gente tem, porque é uma coisa muito pessoal, cada um tem uma maneira de ver. O arquiteto vê coisas que convergem para o mesmo sentido. Por exemplo, quando eu vou em Ouro Preto, quando eu vou em Sabará, eu vejo coisas, elementos, valores que estão expressos em Brasília. Por exemplo, um grande arquiteto da história, Le Corbusier, quando chega e sobe a rampa do Congresso, ele vira para o Niemeyer e fala assim, o barroco está nos seus olhos, está no seu coração. Porque tem valores do barroco ali também, Sim. sabe? Agora, é claro que as pessoas às vezes não compreendem isso muito bem, sabe? Eu acho que hoje em dia, inclusive, com um mundo tão rápido, tão repleto de informações, fica mais difícil. Mas tem histórias muito interessantes. Por exemplo, quando foi feita a primeira igreja de Brasília, que foi a Igreja Nossa Senhora de Fátima, ali na 308, a igreja não aceitou as pinturas do Volpe, porque o Volpe era um artista modernista, que tinha uma linguagem muito simbólica e simples, que não foi entendida pelo clero da igreja. Eles mandaram raspar e pintar por cima. Eu até passei uma situação muito chata, que o IFAM restaurou a igreja uma vez e trouxe um artista fantástico que fez um painel muito lindo lá. E aí eu falei, poxa, eu fiquei triste porque rasparam o painel do Volpe para ele fazer. O cara até ficou chateado e eu falei, não, mas não tem nada a ver com o seu trabalho, que é lindo. Eu fico triste porque rasparam do outro. E depois eu descobri que, na verdade, isso foi uma intervenção feita pela própria igreja. E pelas pessoas também. Então, as pessoas não entendem. Muitas vezes. Por isso a importância, né, do IFAM, né? Porque o IFAM para manter, para preservar a história, porque senão você muda tudo. E eu acho que a gente precisa contar essas histórias. Por isso que eu continuo falando, sabe? Eu já vi guias turísticos, não só aqui, mas em qualquer outros lugares a gente vê, que falam assim de coisas que são superficiais e não contam a essência, sabe? Eu acho que essa essência tem que ser contada. Uma vez falaram em Brasília, Brasília tem uma coisa mística. Não tem nada de místico, é simbólico mesmo, sabe? Porque tem o Vale do Amanhecer. Não, aquilo não significa nada. O importante em Brasília são os valores, são a sociedade que se queria, o povo participando das coisas, a beleza disso tudo, o sentido disso tudo, sabe? Então, eu acho que isso é mais importante. E a gente precisa disso. Falando do IFAM, né, e você contou aí a importância do Lúcio Costa nessa construção, aqui a gente tem, enfim, né, Brasília, ela é
é patrimônio, né? Isso. É uma cidade tombada. Então, assim, você já recebeu algum pedido, algum projeto, assim, para refazer a decoração de um ambiente, né? De algo de um prédio, enfim, de alguma coisa que tem esse espírito, né? Tipo, da época que foi construído e aquilo veio com todo, né? Porque a gente hoje em dia percebe, você contou inclusive a história da construção das asas, né? Da Asa Sul, como foi. E a gente às vezes pega, né? Enfim, apartamentos, prédios, igrejas, coisas que são da época que a cidade foi construída, são tombados, né? São patrimônios, mas às vezes a pessoa chega e aí quer mudar tudo, né? Você já recebeu algum cliente, algum projeto, alguém querendo fazer algo completamente diferente ali daquilo que foi construído, que é para ser preservado? Não, Tem pessoas ainda que chegam, né, querendo fazer toda essa mudança, que não entendem a importância dessa preservação? Tem sim, tem sim. Quando acontece isso, eu digo que eu não quero fazer. Eu prefiro levar pessoas para conhecer Brasília e contar a história de Brasília do que fazer uma coisa dessa. Agora, eu acho que dentro do ambiente da superquadra, da construção de Brasília e tal, os edifícios, existe uma liberdade. O que vale são as escalas. Então, por exemplo, na superquadra, você tem uma proporção de área verde, uma distância mínima entre os prédios, que é exatamente a altura do prédio. Tá? Se o prédio tem 10 metros, ele tem que ficar afastado 10 metros do outro, enfim. E esses valores, a quantidade de área verde, a quantidade de estacionamento, porque Brasília representa também o crescimento industrial. Que estava Isso na está época, dentro da frequência Fibonacci, alguma coisa assim? Não, isso está dentro assim, por exemplo, de princípios. Por exemplo, Brasília já se imaginava que teria muito carro. Por quê? Dentro do plano de metas estava o desenvolvimento das cidades, financeiro do país, e estava muito ligado à execução de fábricas de veículos. Tal. O Brasil produzia muito minério de ferro. Houve um acordo também com Getúlio, na época, para a participação do Brasil na Segunda Guerra. Os americanos nos ajudaram na primeira usina siderúrgica, então o Brasil começa a produzir aço. O carro estava uma revolução, então Brasília tinha que ter estacionamento para esses carros todos. É verdade que isso fugiu ao controle. Imaginava-se que cada família teria um carro, que era o princípio do Henry Ford quando criou a linha de produção. Mas hoje você tem o absurdo de cada pessoa ter um carro. Então, essas coisas desequilibram mesmo. Acho que o transporte... ainda assim, né, Brasília é muito mais fácil para se estacionar do que várias cidades do mundo. Sem dúvida. Né? Sem que dúvida. Você assim, paga fortunas por estacionamento e não tem mesmo. Mesmo pagando, você às vezes não consegue encontrar. Né? E as multas são também altíssimas, né, para estacionamento irregular, enfim. Essas coisas, esses problemas existem, mas assim, Brasília tem uma facilidade para você de infraestrutura, de planejamento, de projeto inicial, né, que a gente chama em arquitetura e urbanismo de partido, quer dizer, a escolha, o que você escolheu, os princípios que você escolheu, que facilitam de certa forma. Você poderia ter um metrô maior, funcionando melhor, você poderia ter uma permeabilidade maior, mas eu acho que houve em Brasília um erro. Por exemplo, Washington foi uma capital que foi construída mais ou menos com os mesmos princípios de Brasília, sem o mesmo talento. É uma capital, Distrito de Colômbia, ou seja, ela tem um governo próprio, que não tem eleições. Então, é uma coisa mais controlada. E a população de Washington é prevista no máximo 300 mil habitantes. Quando ela está chegando perto, eles criam maneira das pessoas irem para as cidades satélites, que também é o princípio de Brasília. Isso, e fazem trens que chegam lá facilmente e tal, para não adensar aquela cidade, que é onde o poder tem que funcionar. E tem que ter possibilidade. Você não pode ter a cidade em condições de paralisar o funcionamento de um congresso, por exemplo. No Rio de Janeiro, se fosse hoje, seria muito difícil, porque o Rio ainda tem uma geografia muito complicada, porque o morro está dentro da cidade. Então, o adensamento é muito grande, e você tem gente que tem muito dinheiro e gente que não tem nada, e um conflito social enorme acontecendo ali dentro, e muita gente. Então, você paralisa o funcionamento do poder. Então, eu acho que Brasília foi feita dentro de um princípio semelhante ao de Washington, Distrito de Colômbia, o nosso era Distrito Federal, que tinha que ter um isolamento um pouco maior, tinha que ter cidades satélites mais desenvolvidas, o sistema de transporte integrado para chegar à cidade um pouco melhor,
mas a cidade não podia ser tão densa. Uhum. Então, eu sou contra o adensamento de Brasília. Seria uma continuidade nessa visão urbanística, né? Isso, porque claro. Brasília foi construída dentro de uma visão bastante urbanista, né? Mas talvez a continuidade que Washington deu, né, a esses projetos para evitar, né, que a cidade se aglomere ou que fique inviável, né? Não tenha sido... É um cuidado que a gente tem que ter. Então, assim, voltando à tua pergunta, quando me pedem uma coisa assim que eu não gosto, eu falo, não vou fazer, eu não concordo por isso, com muito jeito, porque eu acho que cada um tem que ter a sua própria opinião, Sim. e eu respeito. Se a pessoa não gosta, se gosta de uma coisa diferente e tal, tudo bem, sabe? Eu procuro explicar por quê, né? Mas eu prefiro não fazer. Eu prefiro levar pessoas e contar a história de Brasília. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, até está fora do roteiro, mas é porque acho que é uma pergunta, vai substituir a do Oscar Niemeyer. Que é uma questão que eu acho assim, a gente está falando tanto, né, dessa parte do urbanismo, do tombamento e tudo, mas a gente tem um ponto sensível há alguns anos aqui em Brasília, que é o Teatro Nacional, né, que há muitos anos começou uma reforma. E até hoje a gente não tem, né, o Teatro Nacional em uso, porque a reforma nunca foi concluída, né? E uma das coisas que se atribui, né, a essa demora são exatamente as normas de tombamento do Teatro Nacional. Eu queria saber de você, se você conhece essa situação e tal, o que você tem a dizer com relação a isso? Olha, eu conheço um pouco. Houve, há um governo atrás, um secretário de Cultura muito interessante, que fez um estudo sobre isso. O problema do Teatro Nacional não é só esse. O Teatro Nacional foi concebido numa época que as normas de acessibilidade não eram tão claras assim, então ele tem problemas para resolver, mas um dos maiores problemas do Teatro Nacional de Brasília é que ele tem uma capacidade muito reduzida. A Sala Matias Pena, que é a maior, não chega a 2.000 lugares. E Brasília está muito distante de tudo. Você trazer uma produção teatral para cá é muito cara. Sim. E o Teatro Nacional, além de não ter uma sala tão grande assim que possa receber muita gente, ela tem ainda uma administração muito confusa. A verba do Teatro Nacional, ela paga também funcionários que estão lá, o bilheteiro, isso, aquilo, outro. Então, é funcionário público, uma série de direitos e coisa e tal, e pessoas que já estão mais velhas. Então, isso tudo vira um peso muito grande. Isso tinha que ser administrado de uma outra forma. Mas, mesmo que se consiga renovar isso, ele não é um teatro muito grande. Então, o que o GDF... Ele tem mais um peso simbólico, né? Mais um peso simbólico. Então, eu acho assim, que ele deve continuar existindo, acho que tem que ter espetáculos, mas a gente precisa criar uma nova área, e esse secretário de Cultura propunha, através do projeto Orla, onde a gente tem aqui o Pontão e outras áreas assim, ele propunha criar uma dessas áreas, pegar uma dessas áreas e fazer um grande teatro, com 5.000 lugares. Houve um tempo que na academia de tênis havia uma instalação que não era legal, que não podia ser feita ali, mas tinha um teatro de a Maricel Hall, lembra? Sim. Tinha 5.000 lugares, e tinha espetáculos fantásticos lá. Por quê? Porque aí, com 5.000 lugares, você consegue pagar uma produção cara para vir a Brasília, que não é barato. Então, acho que é um problema um pouco mais complexo, não são só as normas e tal. As normas vão influenciar, vão fazer algumas mudanças sérias lá, mas o problema é que o teatro tem um problema de se manter. Sim. Sabe? É uma pena, Sim, né? É uma pena, mas eu acho que tem solução. Eu acho que ele tem que continuar existindo. Eu acho que tem que ter uma outra opção para um teatro grande, trazer grandes peças e ajudar a manter esse que é histórico, né? Sim. E, Maurício, acho que na última pergunta que eu te fiz, acho que meio que você já até respondeu nessa próxima aqui, mas a gente tem uma pergunta que é sobre obras de grandes nomes, né, que, assim, teve alguma obra de um grande nome, né, alguma coisa nesse sentido que você, no fundo, não concordava, não gostava muito, mas acabou participando do projeto, acabou fazendo algo nesse sentido? Tipo, você citou muito, né, o Niemeyer, que você trabalhou bastante com ele, talvez projetos também do Lúcio Costa, mas teve algum outro arquiteto, você já citou vários aqui hoje, né, grandes nomes aí, teve alguma obra que no fundo você olhava e falava, eu não gosto muito, mas você acabou participando do projeto mesmo assim? Não, eu não tive essa oportunidade não, porque eu trabalhei muito ali na Câmara, né? Então era sempre o Niemeyer, era o Lelé,
o João Filgueiras Lima, né, que fez a Rede Sara, que era um cara fantástico. Era o Milton Ramos, que é um outro arquiteto fantástico também, que desenvolveu o projeto do Itamaraty, do teatro, um cracaço e muitas outras coisas. Então, e outros que estavam aqui no início também, sabe, que participaram da equipe dele. Eu tive essa felicidade, porque muitos dos arquitetos que ficaram em Brasília e comandaram Brasília, inclusive no governo e tal, participando da área de arquitetura e urbanismo, aprovação de projetos e tudo, eram pessoas da equipe. Então, havia assim uma integração muito grande. O que acontece depois é que, como essa distorção do Distrito Federal fez com que adensasse muito aqui, começassem a criar outras áreas, como Noroeste, Sudoeste, octogonal, não sei o que, e foram adensando o que não poderia ser tão adensado. Então começaram a surgir empreendimentos, porque Brasília hoje é um do metro quadrado mais caro do país. Então você começa a fazer kitnets, apartamentos muito pequenos e tal, e começa a povoar demais. E junto com isso vem um monte de carro, um monte de gente, um monte de problema, falta de transporte, falta de infraestrutura, de comércio, etc, etc. Então isso eu acho que não foi legal. E na minha opinião, na minha modesta opinião, uma das coisas que favoreceu isso foi uma Câmara Legislativa aqui. Eu acho que não deveria ter. Eu acho que deveria ser, eu sei que é polêmico isso, a gente não quer falar, mas é a minha opinião. Eu acho que Brasília tinha que ser que nem o Distrito de Colômbia, ela tinha que ser tratada diferente. Eu acho que ela tinha que ter uma visão maior de país para fazer isso aqui funcionar. Porque do jeito que está crescendo, está atrapalhando. Eu moro, por exemplo, no Lago Sul. Agora tem um problema lá que eles estão querendo transformar os terrenos de casa para colocar empresas. Aí você, de repente, tem 30 automóveis lá, porque esse problema também não está bem resolvido. Sim. Então, você tem uma empresa funcionando numa casa... Era um lugar residencial que passa a ser comercial, precisa receber clientes. 30 automóveis na porta da tua casa lá, porque virou um comércio, uma empresa. Virou um cowork. Então, eu acho que a gente tem que preservar os princípios de Brasília, porque Brasília tem um aspecto simbólico muito forte. Sim. E por falar em simbolismo... existe assim, uma série de comentários e de análises de pessoas, né, sobre simbolismos em Brasília, nas obras, né, na própria estrutura, né? Você falou bastante sobre as ideias por trás disso, né? Mas o que você já ouviu e o que você acha, né, desses simbolismos que se atribuem a Brasília, principalmente do ponto de vista, né, religioso, né? As pessoas muitas vezes acabam fazendo talvez assim, alguma confusão, né, com relação à estrutura da capital, como ela foi pensada, com algumas questões religiosas. O que você acha sobre isso? Essas coisas, na verdade, não existiram. São mitos? Não existiram, não. Por exemplo, eu vi uma vez um guia turístico falando, eu estava junto com um grupo, e o guia turístico, na hora que o ônibus estava descendo em direção ao Congresso Nacional, ele falou, ali está o Congresso Nacional, e aqueles dois prédios com aquela ligação no meio, formam a letra H, que significa o homem em sua plenitude. Eu tive até vergonha de questionar o cara na hora e falar para ele, olha, não fala mais isso, eu deixei passar, falei, isso é uma grande bobagem. E eu comentei isso com o Niemeyer um dia, ele falou, isso é uma bobagem tão grande que eu não vou nem discutir. Vou nem perder tempo. O que tem é o seguinte, é um trabalho muito bem feito de forma, função e aspecto simbólico. A Praça dos Três Poderes, quem está na posição de destaque, por que o gramado desce e cria uma grande praça, e por que aqueles dois pratos? Ora, o Congresso Nacional representa, a Câmara dos Deputados representa a vontade do povo. Então, você tem uma quantidade maior de deputados que são ouvidos pelo povo. O mandato de um deputado é de 4 anos. Sim. Para você lembrar o que ele prometeu para você antes de você votar. Então tem que ter uma galeria. É difícil, né? E tem que ter uma galeria para o povo assistir o que ele está falando lá dentro. Né? No caso, e a quantidade de deputados é muito maior do que a quantidade de senadores. Então o prato da Câmara é maior e é para cima porque ele permite uma arquibancada ali para o povo assistir. No caso do Senado, o Senado representa os interesses das minorias e do Estado como um todo. Então, para equilibrar essa balança, e é bem uma balança. Então, o prato do Senado é menor e tem uma galeria pequena. Por quê? Ele representa minorias e os interesses do Estado. Aí, Niemeyer desloca no seu projeto os dois prédios um pouco mais para cá, para dar um equilíbrio. Que se você for ali, tem a relação áurea ali, tem toda uma história muito grande de composição, de forma e função e tal, com algo muito maior.
né, que você encontra na natureza. Então tem um monte de coisa bacana ali. Genial, né? Que você vai ver nos grandes pintores, nos grandes artistas de todos os tempos, que em Brasília tem uma visão contemporânea disso, que é a antropofagia. Nós vamos devorar tudo que vocês têm. E Sim. às vezes não é compreendido. Às vezes as pessoas, aquele é um homem em sua plenitude. Não é nada disso, cara. Dá uma lida, vai, pensa um pouco mais. Pesquisa um pouquinho, né? Sabe? Não Agora é os nossos seguidores e ouvintes, né, nunca mais farão confusão depois dessas são explicações. Poucos, não são muitos, mas eu acho que não tem ligação com religião, tem ligação com o povo, com a vontade de um povo, com o sincretismo desse povo, que tem gente de todas as tendências, de todas as origens e de todas as religiões. Isso é que é importante, mas que esse povo trabalha junto, esse povo escolhe o seu destino, tem personalidade e tem que ser respeitado por isso, e tem a sua cultura, e conhece as outras, porque como bons antropófagos devoraram aquilo que nos interessava. Maurício, por falar em cultura e religião, a gente vai entrar agora no próximo quadro, que é o Conecta Aqui, né? E a gente quer saber exatamente sobre isso. Você estava falando agora sobre essa questão, né, de religião, se influenciou, o que significa cada coisa, que na verdade não tem a ver com isso, né, em relação à construção desses prédios. A gente quer saber qual a importância de se ter um amparo espiritual e como foi a sua relação com Deus durante a sua carreira. Você contou a história de Niemeyer, né, que ele não acreditava nesse Deus que nós acreditamos, mas para você isso é importante? Como você lida com essa questão, né, espiritual e Deus para você? Olha, para mim isso é fundamental. Eu sou de uma família cristã, evangélica, desde o meu bisavô. E, para você ter uma ideia, eu trabalho com crianças há muitos anos. Há 27 anos eu trabalho com crianças na minha igreja, falando sobre a Bíblia, estudando a Bíblia, discutindo com essa visão. E, sobretudo, fui aprendendo um pouco mais a mudança das coisas, a mudança da maneira de ver o mundo com essas crianças. Isso me ajudou muito, me ajuda a manter o meu equilíbrio espiritual, a minha fé, me ajuda a me sentir mais útil trabalhando com crianças e me ajuda também a me atualizar, né? No período da pandemia, por exemplo, a gente tinha que fazer aula virtual e eu apanhei a beça, tive que aprender a mexer com aquilo e foi muito legal. Agora, é fundamental, para mim a base de toda a minha existência, a minha vida, a minha família, como eu fui criado e tal, é essa. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, nem o pensamento de ninguém, me dou com todos, mas as minhas convicções são muito firmes. Eu acho que eu creio em Deus, eu creio nesse Deus, eu creio no que está na Bíblia e faço isso. Eu tenho exercitado isso com crianças, que para mim a melhor coisa é você trabalhar com o futuro. Com certeza, a gente precisa passar isso, né? Passar isso para frente. E por falar, né, nesse trabalho que você faz com crianças, né, e também sobre desenho, né, uma coisa que você faz muito bem, né? Inclusive o Maurício, para quem não sabe, né, foi o arquiteto que fez todo o trabalho da minha loja no Shopping Liberty Mall, a Classical Closet, e ele quem desenvolveu todo o projeto, né? E você fez tudo isso desenhando, né, Maurício? À mão. À mão. E você fez o projeto 100% à mão, embora assim, a gente até tenha recebido uma solicitação para ter um projeto, né, numa ferramenta, né? Mas você fez todo esse trabalho à mão. E uma coisa muito interessante, né, desse trabalho de desenhar, né, que eu acho que é uma paixão sua também, foi um trabalho que você fazia com as crianças, e eu me lembro, né, muitos anos atrás, que era assim, a criança desenhava qualquer rabisco, né? E aí você pegava e transformava aquele rabisco numa pessoa, né, com expressão e uma história e que trabalho sensacional, né? Você já fez algum tipo de animação, já fez algum tipo de trabalho assim, né? Você falou que fazia desenhava revista infantil quando você era criança. Você já fez algum tipo de animação, alguma coisa assim? Não, eu não fiz. Tem isso guardado, registrado? Já é uma tecnologia nova, né? Mas eu tinha, quando pequeno, eu desenhava história em quadrinhos. Mas eu quero aqui render uma homenagem a uma pessoa muito especial para mim, que chama Darlan Rosa, é um artista de Brasília. Quer dizer, não nasceu aqui, mas eu considero um cara de Brasília. Quando eu vim para Brasília, a televisão aqui não existia, a internet não existia nem videotape, para vocês terem uma ideia. Então, o Darlan era um arquiteto, um artista plástico que de muito talento, que faz aquelas esculturas em
em aço, assim, aquelas bolas e tal, e tantas outras em aço. O Darlan era um cara que fazia um programa infantil na televisão contando história e desenhando. E ele tinha uns personagens e as crianças mandavam um bilhetinho para ele com o tema. E ele ia abrindo os bilhetinhos e ia emendando a história ao mesmo tempo que ele ia desenhando. Eu achava aquilo fantástico, que ele criava uma realidade a partir dos desejos e dos pensamentos, dos sonhos de cada criança que mandava para ele. Eu achava fantástico. Eu me lembro que meu pai, que era uma pessoa assim, muito cartesiana, né? Ele falava assim, mas você vai querer ganhar a vida desenhando? Ninguém faz isso. Eu falei, mas ali tem aquele cara, ele vive disso. E depois eu tive a felicidade de conhecer o Darlan. Sabe? Então eu acredito nisso. Eu acho que cada um tem um caminho, né? E eu acho que essa história de contar histórias, eu levei depois para esse trabalho com crianças, como eu aprendi lá com o Darlan, meu querido Darlan Rosa, que está aqui no meu coração, vai ficar para sempre. Ele, uma pessoa fantástica, está aí, um sujeito super premiado, foi o cara que criou o Zé Gotinha. Olha. Continua trabalhando, é um artista sensacional, ele trabalha com pintura, trabalha com gravura, ele é mais atualizado que eu, que ele já usa computador também, e esculturas, é um cara fantástico, e é um cara de Brasília, sabe, um cara de Brasília, eu acho sensacional. Que então incrível. Essa foi minha grande influência, além de outras, mas o Darlan mora no meu coração. Muito bacana. Maurício, foi um prazerzão te receber aqui no Presença e Conexões. A gente viu que assim que o assunto não acaba mesmo, né, Dani, com o Maurício e com essas histórias que tocam assim o fundo do nosso coração, né? E assim, nós queríamos muito te agradecer, né? Te convidar para sempre que você quiser contar uma história boa aqui com a gente, né? As portas do nosso estúdio estão abertas para você, né? E a gente queria saber se você quer deixar algum contato, se alguém quiser falar com você, se quiser te fazer um convite para palestrar, né? Enfim, para contar história boa, que eu acho que o mundo precisa disso, né? Essa contextualização, essas histórias verdadeiras, né? E esse coração humano que você tem. Isso, não, eu tenho Facebook, tenho Instagram. Olha! Embora não seja muito, mas a gente pode colocar depois no podcast, né? E eu estou aí aberto, eu faço as coisas que eu gosto, que eu acredito, acho que Deus foi muito bom comigo, me permitiu trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que eu acredito, então essas coisas eu faço de coração. Eu acho que Deus foi muito bom comigo, inclusive porque me deu uma atividade profissional que me permitiu viver com isso e construir uma família maravilhosa, e bons amigos, e fazer algo que eu acredito. Então, só tenho a agradecer a vocês. Essa oportunidade, para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Nossa, eu gosto muito dos podcasts que vocês fazem, assisto. Ah, que bom! Sabe? E estou aprendendo. Nós que a curtir também essas novas tecnologias. Muito obrigado mesmo, viu? Para mim foi uma honra estar aqui. E obrigado a todos que assistirem. Ficamos muito felizes, né, em recebê-lo aqui. Como a Sueli disse, a gente espera ter você aqui para contar novas histórias, né? Porque antes do programa a gente estava conversando aqui e já tivemos ideias para vários outros programas. Acho que a gente vai ter que fazer uma temporada com o Maurício. Mas foi incrível, muito obrigada pela presença. Foi uma honra, né, receber você aqui e aprender tanto, né? Ouvir tantas histórias da nossa cidade. Eu também não nasci aqui em Brasília, mas vim para cá, estou aqui já há alguns anos e considero Brasília a minha cidade, né? Minha cidade de coração, e é muito, assim, é incrível ouvir toda essa história, né, de alguém que estava aqui na época da construção, que acompanhou tudo isso, que participou. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigado.